Olá, muito bom dia para você. As ocorrências de queimadas em Patos de Minas continuam sendo registradas. Não bastasse a grande destruição provocada na semana passada pelo fogo, consumindo em grandes áreas de vegetação, nesse fim de semana a degradação voltou a acontecer. E você vai ver também. Você vai conferir como foi a segunda etapa da Copa Patos de Maratona. A gente vai falar sobre cursos preparatórios para concursos. O que muda na nova versão do protocolo para a volta às aulas presenciais. E vamos mostrar como foram as rodadas do futebol nas séries A e B para Atlético e Cruzeiro. Estas e outras notícias a partir de agora no 30 Minutos. Foi realizada neste domingo a segunda etapa da Copa Patos de Maratona e Mountain Bike. O evento, que inicialmente estava marcado para acontecer em junho deste ano, foi adiado por causa da pandemia. A Copa Patos de Maratona contou com 2 trajetos. Um com distância de 25 quilômetros, percurso reduzido, e outro de 57 quilômetros, percurso completo, saindo do Centro de Convenções do Unipam, seguindo rumo a Santiago, Presidente Olegário e retornando a Patos de Minas, passando por trechos conhecidos e temidos como o Morro Seca Barriga. Essa prova é um percurso mais, é um estradão, né? É uma prova de velocidade, onde os atletas profissionais vão pegar um percurso de 57 km. Então, o atleta chega a menor tempo aqui, os que vai ficar entre os 5 que vai ranquear, né? Então, isso aí, a estratégia deles é largar e chegar na frente, em alta velocidade mesmo. Foram 18 categorias, entre elas Sub-23, Master A, de 30 a 35 anos, feminino Pro e geral, que contou com atletas profissionais como Rubinho, que fez parte da seleção brasileira de mountain bike e é tricampeão brasileiro. É uma responsabilidade a mais, né? A gente participa de campeonatos mundiais, Copa do Mundo, Pan-Americano, Jogos Pan-Americanos, Sul-Americano. É uma responsabilidade que a gente tem pelo Brasil, de estar indo correr fora e levar o nome do nosso Brasil nessas competições. Então a gente tem que se dedicar o máximo possível. Praticamente hoje eu vivo só do esporte, né, da bike. E de manhã eu acordo, tomo café, vou sair para treinar, à tarde academia ou corrida a pé. Então é 24 horas olhando bicicleta e pedalando. Também estava presente o Júnior Maminha, de Uberlândia, e que é vice-campeão brasileiro de ciclismo de estrada. Mesmo com a pandemia, ele se dedicou aos treinos. A gente teve que aperfeiçoar algumas coisas, porque não dava para fazer alguns tipos de treino, tipo treino indoor ou academia, a gente não pôde acesso a isso. Mas o ciclismo, a maior parte do tempo é um treino solitário, né? Você consegue fazer o treino sozinho, em rodovias, estradas vicinais, então não teve muita dificuldade por causa disso. A largada foi agitada e no caminho muita poeira misturada a belas paisagens. Calor com cansaço, junto à dedicação, um misto de emoções. Após cerca de 2 horas de prova, os atletas começaram a chegar ao Centro de Convenções do Unipam. E o campeão desta etapa foi o atleta Ben 10, que chegou com boa margem à frente dos adversários. O segundo foi o Rubinho, e em terceiro ficou o Júnior Maminha. Para segurar o primeiro lugar no pódio, Ben 10 usou boa estratégia na prova. De patrocínio, mesmo não conhecendo o percurso, ele fez questão de estudar os vídeos dos locais onde iria passar. Eu não conhecia, só tinha visto por vídeos, bastante pessoas falando. Muitas pessoas falavam que não dava para subir. Cheguei ali, mantive a calma, consegui zerar toda a subida, realmente está bastante poeira. Foi também um grande desafio, o Morro Seca Barriga, então dosei um pouquinho antes para ter força lá e consegui zerar e passar esse morro. É realmente bastante duro, igual o pessoal fala mesmo. Pois é, a próxima etapa da prova acontecerá no dia 15 de novembro. Na sequência, aqui no 30, a gente vai falar sobre cursos preparatórios para concurso. O que muda na nova versão do protocolo para a volta às aulas presenciais? E teve mais ocorrência de queimada no fim de semana em Patos de Minas.
muitos sonham com uma vaga de trabalho na área pública. Para isso é preciso empenho nos estudos. E agora a FPM, Faculdade Patos de Minas, está pronta para te ajudar. Foram disponibilizados 2 cursos preparatórios para concursos públicos. O primeiro oferecido pela Faculdade Patos de Minas é o curso preparatório para concurso público de prefeituras, aplicável a diversas carreiras, nível médio e também superior. Carga horária de total de 128 horas aula. E o valor são 4 vezes de R$ 197, com descontos para alunos e ex-alunos da FPM, 10%. Nós tivemos uma demanda ao longo dos últimos 6 meses de pessoas que não são formadas especificamente em alguma área que tem afinidade com concursos, que a gente tem aí algumas disciplinas que são gerais e que são aplicáveis a vários concursos públicos. Por exemplo, se na área de enfermagem para concurso de prefeitura, a pessoa quer ser enfermeiro. Só que aí ela tem algumas disciplinas que são fora da especificidade da enfermagem. E ela precisa desse critério. Então, o interesse nosso, o objetivo nosso com a preparação desse cursinho foi definir um cursinho em que vai preparar esse aluno para essas disciplinas que, por exemplo, a graduação dele não teve suporte. Ou são cursinhos, matérias específicas e gerais e que se aplicam a várias prefeituras. Então, quem fizer essas matérias vai ter uma base para várias prefeituras, independente se ele é para um concurso de enfermeiro ou para um concurso da área da administração. Já a segunda opção é o curso preparatório para o concurso público da carreira de agente de segurança penitenciário, Polícia Penal aqui de Minas Gerais. Os requisitos são no nível médio, a carga horária total é 180 horas aula e o valor 5 vezes de R$ 197 e 10% de desconto para alunos e ex-alunos da Faculdade Patos de Minas. A gente já está com o edital publicado, então o início é imediato, então a gente já está começando o nosso curso preparatório da Polícia Penal. Esse curso foi preparado cumprindo todos os critérios do conteúdo do edital. Porque com o curso público não adianta estudar pela metade, tem que ver tudo. Então o nosso cursinho, ele foi preparado usando todos os pontos do edital da Polícia Penal. Com isso, ele já começa imediatamente e a prova dele é em janeiro, sim, e a gente vai ter um aulão de véspera, inclusive, para no dia anterior à prova, nós vamos ter aí um resumão de tudo que pode cair, e os professores estão preparando com o maior carinho para vocês um resumo da possibilidade de vocês serem aprovados de imediato nesse concurso. Você terá a possibilidade para escolher assistir às aulas na FPM ou de onde quiser. As inscrições já estão abertas, viu? Acesse o site da FPM, www.faculdadepatosdeminas.edu.br e garanta a sua vaga. As nossas aulas vão ser aos sábados, né? E o aluno que tem interesse em participar, ele pode vir na nossa unidade JK, que vai ter presencial essas aulas, ou então ele pode também fazer essas aulas via remoto, ao vivo, ou seja, ele vai ter acesso ao link e assistir tudo da casa dele. Então, se você não tem a possibilidade de vir aqui para a JK num sábado, você vai assistir da sua casa, do conforto da sua casa. E ainda essas aulas ficam gravadas e disponíveis no Moodle para você rever durante a semana. Tive um compromisso, eu não pude assistir no sábado de manhã, no dia tal. Não tem problema, vai ficar ali disponível para você e você pode rever quantas vezes você tiver interesse. Agora sim, a gente mostra que o governo de Minas publicou a nova versão do protocolo que deve ser seguido pelas escolas mineiras para a manutenção de um retorno seguro às atividades. Aquelas que são presenciais, né? O documento foi aprovado durante a reunião do Comitê Extraordinário Covid-19, com base no cenário epidemiológico atual. A principal alteração ocorreu em relação ao distanciamento praticado nas unidades escolares, que passou para 0,9 metros. Estudos demonstram que este distanciamento é viável para a proteção coletiva em ambientes escolares, desde que outras estratégias de prevenção também sejam adotadas. No entanto, nos refeitórios, devido à não utilização de máscaras, quando os alunos estão se alimentando, a distância recomendada continua sendo de 1,5 metro. O Comitê Extraordinário Covid-19 considerou também que a situação atual da pandemia permite ampliar a capacidade de lotação dos espaços escolares para 50%.
Até o momento, a lotação máxima permitida era de 1/3 em salas de aulas, refeitórios e transportes escolares. Na semana passada, a gente mostrou várias ocorrências de devastações do meio ambiente em Patos de Minas provocadas aí pelo fogo, né? E nesse fim de semana, mais uma queimada foi registrada nas proximidades da MGC 354. Desta vez, as chamas consumiram cerca de 6 hectares. As queimadas não param. Antes, os mais castigados eram os moradores do perímetro urbano. Atualmente, quem tem pagado a conta da falta de responsabilidade de muitos é o produtor rural. No meio da semana, aproximadamente 100 hectares de uma propriedade rural localizada na MGC 354 foram consumidos pelas chamas. Na manhã deste domingo, mais uma ocorrência foi registrada no local. Em frente à entrada do IEF, no local lá, um incêndio se originou na faixa de domínio da MGC 354 e adentrou na pastagem. Com o uso de abafadores, bombas costais, combate indireto através de fogo contra fogo e aceros, conseguimos debelar um incêndio que queimou cerca de 6 hectares. Segundo o sargento Pereira, os bombeiros combateram as chamas por mais de 5 horas. Só apesar de ter sido um incêndio menor do que o anterior, a guarnição ficou empenhada de 9 às 14 horas no local, pela declividade do terreno, dificuldade de acesso no local. As ocorrências estão cada vez mais corriqueiras, por isso o bombeiro militar faz um alerta. Quando for realizar a limpeza, não faça com fogo. Esse período seco, a umidade está muito baixa, está muito crítico, então qualquer fagulhazinha dá início a um grande incêndio florestal. E como a gente sempre fala aqui, né, piora a qualidade do ar, piora aí a situação, né? Já temos aí um ambiente já tão ruim de seco, parece um clima de deserto, né? Com essa incidência de fumaça no ar e mais a névoa seca, deixa aí realmente a situação bem complicada. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos nós vamos mostrar como foram as rodadas das séries A e B para Atlético e Cruzeiro. Agora tem dicas para você cuidar da sua saúde com a Nayara Santos, que está aqui comigo, da Clínica e Laboratório Mais Exames. Bom dia, Nayara. Bom dia a todos de Patos e região. Eu, mais uma vez, vindo aqui falar para vocês que a Clínica e Mais Exames é líder, né? Em trazer exames de qualidade com preço justo à população patense e de toda a região. Nessa terça-feira, nós estamos com a nossa Terça da Saúde, onde nós disponibilizamos 10 consultas gratuitas com o clínico geral. São somente 10 consultas gratuitas. Então, ligue agora, né? Garanta a sua vaga, porque são vagas limitadas, somente às 10. Também nós já estamos entrando em clima de Outubro Rosa. Então, nós já estamos com valores especiais para você, mulher, cuidar da sua saúde. Mamografia R$ 75,00, ultrassom de mamas a R$ 140 e consulta com a ginecologista a R$ 120,00. Então, não perca a oportunidade de cuidar da sua saúde, que é o seu bem mais precioso. Facinho, facinho. Chega ali perto do Mercado Municipal, Praça Santana. Isso, facinho, né? Na Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal, ou no 3814-1616, ou no 9862-1616. Obrigado, Nayara. Muito obrigada. A gente continua aqui no 30, agora a gente fala de futebol, né? No sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro derrotou a Ponte Preta por 1-0. Aos 17 minutos do segundo tempo, Marco Antônio disputa dentro da área e dá assistência para Bruno José, que não perdoa e faz o belo gol. Feliz da vida, o atacante cruzeirense que entrou no jogo sentindo dores comemorou marcar diante do torcedor celeste. Cara, agradecer, né, os doutores, os físios que me acompanharam nesses últimos dias. Um pouco de dor, mas faz parte, né, cara? Não tem ruim, não tem... Tem uma frase que eu sempre levo comigo, é aquele, não tá morto quem peleia. Então é seguir, continuar, e a gente tem um longo caminho pela frente ainda, e é seguir conquistando cada jogo para jogo. Eu acompanhei, né, o lance, esperei que a bola ia sobrar e ela sobrou, e ali só sobrou bater pro gol e fui feliz, muito feliz, e saiu esse golaço aí. O técnico Vanderlei Luxemburgo destacou que a presença do torcedor foi fundamental para que o time conseguisse o objetivo principal, conquistar os 3 pontos na rodada. A proposta era que nós jogássemos com o torcedor, né? Só que é um jogo de manhã quente demais, né? Até o torcedor sente um pouquinho, né?
Mas a vitória foi fundamental. A segunda divisão, ela não tem um jogo bonito. Ninguém vai conseguir ver um jogo bonito, né, de boa técnica. É um jogo complicado, é um jogo que você vai decidir numa bola, num lance, numa bola parada. E a gente está indo jogo a jogo. A escolha daqui, ela foi feita antes, se mandamos para cá uma empresa para cuidar do gramado. É que vocês não viram o gramado antes e depois. Então o gramado melhorou 70% daquilo que quando a empresa veio para cá. Como nós vamos jogar o próximo jogo aqui, a empresa vai continuar. E aqui é um campo apertado, se abrir mais ainda para mais torcedores é melhor, porque o calor do torcedor, o centroavante da equipe, que é o torcedor que eu falo, é muito importante, né? Pois é, com o resultado, o time celeste subiu para a 13ª colocação com 29 pontos. Na quinta-feira, a Raposa duela com o Operário às 19 horas na Arena do Jacaré. Há 12 jogos sem perder, é verdade, 12 jogos sem perder, o Atlético Mineiro venceu o Fortaleza por 2-0 na Arena Castelão, em Fortaleza. Com os 3 pontos somados, o Galo aumentou também a vantagem na liderança pelo Campeonato Brasileiro. Um bom domingo para os atleticanos. O Galo bateu Fortaleza na Arena Castelão por 2-0. Mas no primeiro tempo, o medo era que o placar não fosse ser tão bom assim. Após 14 dias sem entrar em campo, o time comandado por Cuca não fez um bom primeiro tempo, apesar de ter mais posse de bola. No início da partida, as equipes ainda jogavam mais no contra-ataque, sem conseguir criar muitas oportunidades. O Galo terminou o primeiro tempo com mais posse de bola, mas apesar disso, teve menos chances de gol do que o Fortaleza, que conseguiu se impor mais. No segundo tempo, o Galo conseguiu abrir o placar logo aos 4 minutos, em uma troca de passes em que a bola passou por Hulk, Nátio, Vargas e por último em Zaratio, que finalizou para o gol. O Galo, que voltou mais ligado no segundo tempo, teve uma nova chance com bola parada. Em cobrança de escanteio de Nátio Fernandes, que não estava bem em campo, a bola foi parar na cabeça do zagueiro Júnior Alonso, que subiu mais alto que todo mundo e empurrou para fazer o segundo gol atleticano. Segundo Cuca, o primeiro tempo pouco produtivo foi uma oportunidade para a leitura de jogo, o que resultou no placar positivo para o Atlético Mineiro. Não é motivar, né? A gente lê o jogo, você analisa o que deu certo, o que não deu, onde você tem que ajustar alguma coisa defensivamente, onde você pode explorar ofensivamente, né? Assim, o segundo tempo foi melhor que o primeiro, mas o primeiro não foi ruim. Esse é um tipo de jogo assim que ele vai ter uma trocação de 45 minutos numa correria desenfreada, como foi o primeiro tempo. 2 equipes descansadas, o primeiro contra o quarto jogando, né? Terceiro. Uma disputa por espaço, né? E qualquer detalhe faz a diferença. Esse é o tipo de jogo que quem sair na frente vai ter enorme chance de vencer. Cuca ainda foi questionado sobre a efetividade do elenco, que na partida contra o Bragantino, apesar do empate, não jogou tão bem quanto no confronto contra o Fortaleza. Eu treino escanteio, todo treino tático. Eu treino escanteio, bola parada é um chavão. Você treina ele 2 vezes por semana, pelo menos, às vezes 3. E um dia, um posicionamento, uma batida, ela não entra por uma razão ou outra, e hoje entrou, não é por falta de trabalho, que a gente teve 17 escanteios, hoje tivemos 4 e fizemos um gol. Então é aquele dia que a batida entra certo, que o jogador encontra o espaço certo, como o Nátio fez e como o Alonso fez também. Líder isolado, né? Continua líder isolado. Na próxima rodada, o Atlético encara o Sport no sábado, né? Mas antes tem o Fluminense pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil no Mineirão. A semana começa com predomínio de calor e sol, né, na região. O tempo está muito quente, né? Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A tendência é de céu com poucas nuvens, mas com névoa seca nesta segunda-feira. A temperatura em Patos de Minas pode chegar aos 34 graus durante a tarde. A umidade relativa do ar fica em torno de 20%.
Na terça-feira, o calorão permanece, mas com a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, segundo o IMET. A temperatura na capital do milho deve variar entre 23 e 34 graus. Também na terça-feira, em Lagoa Grande, previsão de mínima de 25 e máxima de 35 graus. Em Rio Paranaíba, as temperaturas variam de 22 a 33 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, a máxima pode chegar aos 36 graus. E em Presidente Olegário, mínima de 19 e máxima de 35 graus. Já, Tempo Quente faz crescer a venda de alimentos que ajudam a refrescar o calorão em Patos de Minas. Enquanto para uns o calorão é um incômodo, para outros significa oportunidade de negócio. Comerciantes do ramo de sorveterias não têm do que reclamar. O inverno ainda nem acabou e o calor já chegou com tudo em Patos de Minas. Com os termômetros marcando 35 graus e o clima ficando cada vez mais seco, é natural que as pessoas procurem por maneiras de se refrescar. E as alternativas mais populares são os alimentos gelados, como o sorvete e o açaí. A gente opta por uma coisa refrescante. Então, assim, sem sombra de dúvida, a gente procura um sorvete. Nossa, sim, muito mais. Ainda mais eu que trabalho o dia inteiro aqui dentro fechado. Fica muito quente, direto tá dando uma corridinha aqui. O que você gosta mais de tomar, o sorvete ou o açaí? Daqui eu gosto do açaí. Eu gosto muito do açaí. Este pai, por exemplo, aproveitou para refrescar do calor tomando sorvete. E também levou as duas filhas pequenas. Qual que é o seu sabor favorito? De morango. Chocolate com morango. E os comerciantes foram surpreendidos pelo calor e tiveram que se ajustar para conseguir suprir a demanda dos clientes a tempo. No final de semana, o movimento aqui sempre foi muito alto, mas nesse último domingo foi algo extraordinário. Realmente teve uma demanda bem maior. Essa semana, por incrível que pareça, no domingo, né? A gente não estava preparado, o calor veio com tudo e acabou faltando, sim, mercadoria. Então, com a greve do caminhoneiro, essa semana faltou matéria-prima também para a gente estar produzindo, porque a nossa produção é semanal. Então, todos os nossos produtos a gente produz mesmo. Com o fluxo de clientes cada vez maior, a expectativa é de que daqui para frente o número de vendas de sorvetes e açaí só aumente, com a possibilidade de dobrar o movimento. No final de semana a gente costuma vender em média meia tonelada de sorvetes e 500 casquinhas que são feitas aqui na hora. Então a gente está com expectativa de ainda aumentar mais a produção. O principal inimigo do sorveteiro em geral aí, né, é o tempo. Então com a chegada do calor, a perspectiva de venda, ela aumenta cerca aí de 70%. Com esse calorão, todas as alternativas para dar uma refrescada, né, são aí muito bem-vindas e são procuradas. Daí esse aquecimento, entendeu? Calor, aquecimento, na economia, nas vendas de produtos relacionados a isso, nesse período aí de tanto calor, né? Tem previsão de chuva para amanhã, pancadas de chuva para amanhã, né? Tomara que dê uma refrescada. Com essa a gente encerra então o 30 Minutos de hoje, prometendo voltar amanhã às 11h30 da manhã. Quem está chegando é Gui Boaventura. Olá, Gui, boa tarde para você. Tinha um tempo que a gente não se encontrava aqui, né? Pois é, rapaz. Boa tarde, prazer estar aqui falando com você. Você ficou num longo e tenebroso inverno aí de férias, né? Foi muito bom. Aliás, não sei como é que o pessoal aqui dá férias de 2 meses. A NTV... Né? A NTV é benevolente demais. A Ludmila é muito benevolente, né? Ela falou assim, parece que tinha 60 dias de férias. Eu falei, queria. Eu queria realmente. Mas e aí, o que você me fala? A gente acabou de mostrar essa questão de economia, né? De mostrar de melhora em vendas, pelo menos, por causa de um período sazonal como esse. Mas, por falar no assunto, não sei se você concorda, a expectativa de agora para o fim do ano, apesar de todas as dificuldades, é que nós tenhamos aí uma melhora em vendas para o comércio, como o de Patos de Minas, por exemplo, diferente do que foi no ano passado, justamente motivada aí por esse aumento, por esse andamento das vacinações contra a Covid-19, né? Nós temos duas coisas. Eu tenho acompanhado muito os especialistas nesse sentido, até porque a gente tem que se nortear pelo que está acontecendo no mercado, né? Nós trabalhamos também com o departamento de vendas, né? Uhum. Não é só aqui no bate-enxuga, não. Nós também vamos para... Não vem só para apresentar, né?
para o corpo a corpo aí com os nossos parceiros e tal. E a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo com a economia, que é o que norteia, né, os nossos negócios. Mas duas coisas estão acontecendo. Primeiro, vem uma cobrança muito grande agora em relação ao governo, né, por medidas que sejam realmente adequadas para aquecer a economia. E isso vem a médio prazo. A curto prazo, nós temos aí, Odair, um aquecimento da economia pela demanda represada. Nós tivemos muita gente aí que, inclusive, cortou coisas necessárias com medo do que ia acontecer com a pandemia. Então, muita gente que não comprou, deixou de comprar, mas que tem necessidade de comprar, que tem necessidade de movimentar. O próprio comércio que comprou menos em relação aos seus pedidos anteriores, das fábricas, das indústrias, etc., porque estava com medo do que vinha pelo mercado. Então tem essa reposição do mercado e tem essa demanda reprimida que ela está vindo por aí. E essa vai dar um aquecimento nessa economia, já que você estava falando de aquecimento, vai dar um aquecimento na economia num primeiro momento, né, a curto prazo. E a médio prazo, nós temos aí as medidas que o governo deve tomar para reaquecer essa economia. E até para nortear, né, essa sazonalidade da nossa economia, que, por exemplo, em relação à produção agrícola nesse país. O produtor agrícola, ele sai de fora da casa dele lá hoje ainda, molha o dedo na língua e vê para que lado está o vento e fala, vai chover ou não vai chover. É preciso ter uma orientação, e o governo não faz isso, o governo brasileiro não faz isso, como se faz nos Estados Unidos, por exemplo, que o governo tem, as autoridades que cuidam dessa área, têm uma participação muito grande no planejamento da produção do país. Né? Os incentivos, precisa de plantar mais feijão esse ano, precisa de plantar mais soja, precisa de plantar... Os incentivos carreiam isso e eles vão norteando o país em termos de produção para ter uma produção que não tenha altos e baixos como nós temos. A nossa produção é um voo de pica-pau, rapaz. Apesar da competência que nós temos, porque o produtor brasileiro, o empresário brasileiro, é um dos mais competentes do mundo. Né? Porque sem nenhuma orientação fica aí, essa diferença não é tão grande. Mas é um voo de pica-pau, né? Planta muito milho esse ano, o preço cai no ano que vem, volta a plantar não sei o quê, o preço cai. É preciso a gente ter uma produção com mais hegemonia, né? com mais igualdade aí. Então, porque... a gente fica vendo o que se faz lá fora e fica estudando o que faz lá fora, como é que se faz, e fica falando, gente, não é difícil fazer isso aqui, né? Porque esse Brasil é dadivoso, né, rapaz? Tem todas as condições, né? Tudo que se planta dá, já dizia Caminha lá no início. Você vê uma cidade como Patos de Minas, é uma cidade que é arrojada por força dos seus empresários. Olha a competência dos empresários que tem em Patos de Minas. Você fica vendo, porque você não pode falar, não pode adiantar as coisas, e eu nem tenho autorização para falar. Eu vi uma negociação num terreno há poucos dias, é um investimento em Patos de Minas da ordem de 200 milhões de reais em investimento. Olha que maravilha. Que bacana. E assim, sabe de onde são os empresários? De Patos. Então, sabe, é um negócio assim que você fica raciocinando. A gente precisava de um pouquinho só de mais ajuda, né? Para poder caminhar ainda mais amplamente. Né? E eu vou falar uma coisa, segunda-feira não quica a bola para mim não, que eu saio chutando, hein? Segunda-feira eu tô com vontade de falar. Tá dentro da área que se vier. Pode jogar aqui que eu tô bom para falar mesmo. Né? Vou deixar você fazer seu programa então. À noite a gente se encontra, hein? Daí, no News. No News. No News, a dupla Bate-me e Roube-me. Tá bom. Um abraço para você, até lá. Até.